E se os maiores arquitetos do cinema se tornassem seus próprios guardiões, trancando cenas, queimando bobinas e reescrevendo a história com uma única assinatura? Dos negativos de cores desaparecidos de Prince à autoimolação do próprio estúdio de Georges Méliès, 20 ícones, atores, diretores, músicos, tomaram medidas extraordinárias para suprimir o trabalho que outrora defenderam. Suas histórias revelam uma corrente oculta em Hollywood, onde a visão artística e a convicção pessoal colidiram, e capítulos inteiros da história do cinema mergulharam na escuridão. Sean Young, uma revelação promissora em Blade Runner de Ridley Scott em 1980 e Duna de David Lynch em 1984, deu lugar a uma carreira marcada por controvérsias, e alguns alegam apagamento intencional. A alegada destruição de fitas dos bastidores por Young origina-se dos seus próprios relatos. Em uma entrevista de 1990 com a Entertainment Weekly, ela afirmou ter queimado todas as imagens que a retratavam como instável. No entanto, registros do estúdio e inventários de arquivo não mostram rolos faltando, e as fitas de publicidade da Warner Bros. De sua proposta para Mulher Gato, em 1991, sobrevivem intactas nos cofres da rede. Sua demissão de Batman em 1989, oficialmente devido a um acidente de cavalo, desencadeou uma disputa pública com Kim Basinger e a Warner Bros., durante a qual Young ameaçou destruir qualquer filmagem que considerasse não autorizada. Nesse mesmo ano, ela resolveu um processo por assédio movido por James Woods e sua noiva Kristen Guthrie, um episódio que ela mais tarde culpou como uma conspiração do estúdio para prejudicar sua carreira. No entanto, não há registros legais ou reivindicações de seguro que façam referência a mídias perdidas. Em 2018, Young enfrentou acusações de delito por supostamente pegar 2 laptops de um set em Nova York. As acusações foram retiradas após a devolução deles, alimentando especulações sobre sua volatilidade. Arquivistas do Arquivo de Filme e Televisão da UCLA confirmaram que todos os diários e materiais brutos conhecidos de seu trabalho em grandes estúdios estão contabilizados, sem lacunas atribuíveis à sua intervenção. Como observa o historiador de cinema Peter Hansen, o mito de Young sobre fitas destruídas diz mais sobre fofocas de Hollywood do que sobre fatos arquivísticos. Seu legado permanece uma mescla de anedotas de bastidores e histórias de tabloides, em vez de atos concretos de supressão. Prince. Quando Prince experimentou seu famoso despertar espiritual em dezembro de 1987, ele não apenas retirou o Black Album, ele ordenou a destruição de cerca de 500 mil cópias de vinil prensadas, considerando-as sombrias e malignas após o que chamou de uma comunhão transcendente com sua musa. Discos promocionais já em circulação, menos de 10 em todo o mundo, escaparam de sua purga e agora alcançam mais de $25 mil cada em leilão, segundo relatórios da Rolling Stone. Seu trabalho no cinema sofreu um destino semelhante. Após a recepção morna de Under the Cherry Moon, em 1986, Prince insistiu que todas as cópias coloridas fossem substituídas por um master em tom sépia que ele supervisionou pessoalmente. Registros de estúdio da Warner Bros. Mostram que os negativos originais foram selados em um cofre com controle de clima em 1988 e não foram tocados desde então. Retrospectivas ocasionalmente exibem uma versão em preto e branco aprovada em 1993 para o Festival de Cinema de Londres, mas o negativo em cores completo permanece inacessível, protegido pelos estritos protocolos de licenciamento do espólio de Prince estabelecidos em 2017. O biógrafo Per Nilsson descreve isso como a afirmação definitiva de propriedade artística, ressaltando o perfeccionismo de Prince em diversos meios. Apesar das petições dos fãs e dos pedidos arquivísticos apresentados à Biblioteca do Congresso, o espólio recusou qualquer outro lançamento público. Como resultado, cenas excluídas significativas, como a sequência de abertura de 12 minutos e um final alternativo apresentando Carmen Electra, permanecem invisíveis, presas atrás de uma porta de cofre que apenas Prince alguma vez abriu. Brigitte Bardot. Ao se aposentar em 1973, aos 39 anos, Brigitte Bardot efetivamente congelou grande parte de seu legado cinematográfico. Conhecida por desafiar as exigências dos estúdios, ela se recusou a autorizar edições em vídeo doméstico sem cortes de E Deus Criou a Mulher, de 1956, levando os distribuidores dos Estados Unidos a oferecerem apenas uma versão fortemente censurada, de 82 minutos, sob ameaça de ação judicial. Documentos do tribunal francês revelam que o pai de Bardot, Louis, processou pela remoção de fotos promocionais indecentes de Manina, a garota de biquíni, em 1952, embora a liminar tenha sido anulada com base na primeira emenda em 1954. O ativismo de Bardot pelos direitos dos animais apertou ainda mais o controle. Qualquer proposta de relançamento tinha que passar por seu conselho de revisão pessoal, que exigia cortes em cenas consideradas gratuitas ou exploradoras. Como resultado, apenas 12 de seus 47 filmes estão disponíveis em plataformas de streaming hoje, cada um editado para cumprir suas exigências. Em 1982, ela bloqueou com sucesso uma retrospectiva do Channel 4, citando seu direito de ser F.
Esquecido sob as leis de privacidade francesas, um movimento sem precedentes que deixou muitos filmes de início de carreira não examinados por estudiosos. O gerente estadual, Richard Bacallion, confirma que os negativos originais permanecem armazenados no cofre da Gaumont em Saint-Rémy-lès-Chevreuse, mas nenhuma cópia integral foi circulada desde 1975. A decisão de Bardot de congelar em vez de destruir criou uma aura de escassez. Cinéfilos viajam para retrospectivas privadas em Paris e Roma para vislumbrar cópias restauradas de 35mm, enquanto o público em geral deve se contentar com edições digitais truncadas. Grace Jones. Em 1982, Grace Jones capturou sua presença de palco eletrizante para One Man Show, um filme de concerto filmado em Betacam SP que Jones mais tarde considerou muito bruto para a posteridade e reteve do lançamento em VHS ou DVD. A fita master original de 90 minutos permanece trancada em um cofre em Paris, acessível apenas ao antigo empresário de Jones, Jean-Paul Goude. Tentativas da Polygram em 1995 e da Island Records em 2005 de remasterizar as imagens foram rejeitadas, pois Jones insistiu em supervisionar qualquer transferência digital. Seu documentário de 2017, Bloodlight and Bamie, dirigido por Sophie Fiennes, ilustra a extensão de seu controle. Nenhum clipe de arquivo anterior a 1980 aparece, forçando o filme a depender inteiramente de imagens contemporâneas filmadas na Jamaica e em Londres. O contrato de Jones estipulava que qualquer uso de material anterior a 1980 exigia o seu consentimento por escrito, uma cláusula que continua em vigor. Antologias de vídeos musicais frequentemente excluem seu trabalho inicial para Island Records, incluindo o inovador clipe de Warm Leatherette de 1980, que sobrevive apenas em fitas VHS de colecionadores. Em entrevistas ao The Guardian, Jones chamou essas omissões de sacrifícios necessários para proteger sua imagem. Embora seus papéis nos filmes Conan o Destruidor, em 1984, e 007, Na Mira dos Assassinos, em 1985, circulem livremente, centenas de tomadas descartadas documentando seus ensaios e sessões de moda estão seladas sob disposições de propriedade intelectual que se estendem 70 anos após sua morte. Shelley Duvall. A interpretação de Shelley Duvall como Wendy Torrance em O Iluminado, de Stanley Kubrick, em 1980, foi tão intensa que ela posteriormente descreveu as filmagens como angustiante, levando-a a evitar quase toda a publicidade relacionada. A Warner Bros. Compilou um making-of de O Iluminado de 33 minutos, filmado pela filha de Kubrick, Vivian. O estúdio reteve as filmagens completas até 2002, quando um lançamento limitado em DVD incluiu apenas 6 minutos de cenas deletadas. Duvall recusou-se a participar no comentário do DVD, insistindo que revisitar essas memórias não beneficiava ninguém, na sua entrevista ao Los Angeles Times de 2003. Nos bastidores, Kubrick tinha filmado mais de 100 horas de ensaios em película de 16mm. Segundo o arquivista Michael Lasky, essas bobinas foram destruídas em meados da década de 1880, durante uma reorganização do cofre do estúdio, supostamente por direção de Kubrick, para manter a aura de mistério do filme. O agente de Duvall confirmou em 2015 que ela bloqueou qualquer pedido para esses diários, mesmo de renomados documentaristas. Como resultado, os pesquisadores dependem dos filmes caseiros pessoais em Super 8 de Vivian Kubrick, agora abrigados no British Film Institute, para estudar o processo de atuação de Duvall. A retirada de Duvall transformou o silêncio em uma forma de supressão. Ao recusar entrevistas, comentários ou acesso aos arquivos, ela garantiu que apenas a versão teatral e alguns extras de DVD definissem seu legado em O Iluminado. Os fãs continuam a pedir à Warner Bros. O lançamento completo das cenas cortadas, mas o veto explícito de Duvall permanece absoluto. Dave Chappelle. Quando Dave Chappelle deixou o Chappelle's Show em junho de 2005, ele não apenas desistiu, ele efetivamente enterrou um tesouro de material não exibido. Após 2 temporadas marcantes que misturaram sketches de comédia com comentários sociais afiados, Chappelle se recusou a retornar para a terceira, abrindo mão de um contrato de $50 milhões e deixando a Comedy Central com dezenas de sketches e cenas deletadas trancadas em seus cofres. Em julho de 2006, a emissora lançou apenas 3 episódios não exibidos como The Lost Episodes, uma compilação de 75 minutos que Chappelle não aprovou nem supervisionou. Esses fragmentos sugerem uma temporada mais completa que permanece guardada, acessível apenas a arquivistas, sob acordos de confidencialidade rigorosos. O controle de Chappelle sobre seu legado se estendeu até a era do streaming. Em novembro de 2020, ele pessoalmente entrou em contato com a Netflix ao descobrir que Chappelle's Show havia silenciosamente entrado no catálogo da plataforma.
Em poucas horas, a série foi removida, apesar de ter sido exibida por menos de um mês. Ele posteriormente garantiu a remoção do programa da HBO Max até o final do ano, citando taxas de licenciamento não pagas e desentendimentos criativos. Esses cancelamentos de alto perfil destacam sua insistência sobre a soberania financeira e artística, mesmo ao custo do acesso público. Hoje, o material suprimido de Chappelle está em um limbo digital. O arquivo da Comedy Central registra dezenas de bobinas não descobertas, mas nenhuma surgiu na forma aprovada pelo diretor. Como observa a historiadora cultural Maya Jenkins, Chappelle transformou a ausência em sua própria declaração. Cada remoção reafirma sua autoria sobre o que o público pode ou não ver. Os esboços que permanecem provocam os fãs com o que poderia ter sido, enquanto a maioria de seu trabalho, do início dos anos 2000, continua um mistério guardado a 7 chaves. Greta Garbo. E claro que quando Greta Garbo se afastou da MGM em março de 1941, ela não simplesmente se aposentou. Ela selou toda a sua filmografia por trás de um véu de silêncio. Embora Metro-Goldwyn-Mayer tenha mantido cópias de seus 28 filmes, Garbo recusou-se a autorizar qualquer nova reexibição cinematográfica, transmissões televisivas ou lançamentos em vídeo doméstico, insistindo que sua imagem na tela permanecesse congelada no tempo. Como a estrela mais bem paga do estúdio no final da década de 1920, sua partida abrupta aos 35 anos surpreendeu Hollywood, e sua estipulação contra a distribuição adicional efetivamente relegou clássicos como Rainha Cristina em 1933 e Ana Karenina em 1935 a circuitos de reavivamento limitados. Décadas depois, o mistério de Garbo apenas se aprofundou com o surgimento da tecnologia de vídeo doméstico. Quando as fitas VHS proliferaram na década de 1980, o espólio dela recusou licenciar qualquer título, bloqueando até mesmo as cópias em preto e branco nas prateleiras de locação de vídeo. Algumas poucas casas de repertório em Londres e Paris conseguiram cópias raras de 35mm para retrospectivas, mas a maioria dos fãs encontrou apenas versões truncadas ou fortemente editadas. A recusa de Garbo em conceder entrevistas ou comentários consolidou ainda mais sua aura. Ela concedeu uma única entrevista televisionada em 1936 e nunca mais falou publicamente. Na virada do milênio, as plataformas de streaming demonstraram interesse em um catálogo de Garbo, mas os termos rígidos de licenciamento da Sociedade de Autores e Compositores, elaborados na década de 1950, permaneceram intactos. Mesmo os estudiosos de cinema devem solicitar a Gaumont acesso ao cofre de Paris para visualizações, muitas vezes limitadas a janelas de 2 semanas e exibições supervisionadas. Ao preservar apenas as versões teatrais que ela aprovou, Garbo garantiu que sua lenda, mais do que seus filmes propriamente ditos, se tornasse o legado duradouro da esfinge sueca. Lois Weber. No auge de sua carreira entre 1912 e 1921, Lois Weber se destacou como uma das diretoras mais prolíficas da América, dirigindo cerca de 200 a 400 filmes que abordam questões sociais desde controle de natalidade até Pena Capital. No entanto, à medida que o cinema mudo deu lugar aos filmes falados, seu trabalho foi vítima de uma combinação de negligência, incêndios nos arquivos dos estúdios e descarte deliberado. Estúdios, ansiosos para recuperar prata de cópias de nitrato volátil, descartaram rolos rotulados como obsoletos, enquanto outros pereceram em incêndios nos arquivos da Universal e Fox nas décadas de 1920 e 1930. A descoberta de Dawson City, em 1978, ofereceu um vislumbre tentador da obra perdida de Weber. Enterrados no permafrost, junto com cinejornais e curtas-metragens, mais de 500 rolos dos anos 1910 emergiram, entre eles fragmentos do drama de 1915 de Weber, Hypocrites, e do thriller de 1916, The Dumb Girl of Portishead, Sour, No More Fire. Embora essas descobertas tenham reavivado o interesse acadêmico, elas representam menos de 10% de sua produção estimada. Não se conhecem negativas de suas histórias morais em longa-metragem ou experimentos pioneiros de tela dividida que sobrevivam de forma completa. Hoje, menos de 20 títulos de Weber estão preservados, espalhados pela Biblioteca do Congresso, pelo Instituto Britânico de Cinema e por coleções privadas. A historiadora de cinema Shelley Stamp observa: a ausência de Weber nos arquivos não é um acidente, mas um reflexo da cultura de descartabilidade do início de Hollywood. Graves. Apesar das restaurações de suspense em 1913 e Where Are My Children? Em 1916, o legado completo de Weber permaneceu um mosaico de fragmentos redescobertos e esforços contínuos de restauração. Stanley Kubrick. A reputação de Stanley Kubrick por meticulosidade se estendia a uma eliminação intransigente de material não utilizado. Após filmar O Iluminado em 1980, ele instruiu a Warner Bros. A destruir todas as cenas deletadas, tomadas alternativas, e um epílogo que teria estendido o filme em 10 minutos. Memos do estúdio revelam que Kubrick classificou essas retiradas de filme como potenciais distrações da tensão claustrofóbica do filme, ordenando sua destruição logo após o lançamento de 1980.
Apesar dos rumores persistentes sobre sobras sobreviventes, nunca surgiu uma versão do diretor oficial. Uma investigação dos anos 1990 pelo arquivista John Hoffman confirmou que os cofres da Warner Bros. Mantêm apenas um negativo teatral de 146 minutos e alguns cortes de filmagem considerados essenciais para a preservação futura. A filha de Kubrick, Vivian, que filmou cenas dos bastidores em Super 8, recusou-se a compartilhar seus rolos pessoais com documentaristas, citando os desejos de seu pai. O apagamento de material alternativo por Kubrick destaca sua crença de que a forma final de um filme é sacrossanta. Como observou o crítico Michael Herr, Kubrick não queria o que poderia ter assombrado o espectador. O resultado é uma experiência cinematográfica singular. O público conhece o Iluminado apenas como Kubrick aprovou, sem a possibilidade de explorar tramas narrativas abandonadas ou sequências deletadas. Georges Méliès. Georges Méliès, muitas vezes aclamado como o primeiro pioneiro dos efeitos especiais no cinema, supervisionou a destruição de grande parte de seu próprio legado em um momento de desespero. Após a Pathé Frères tomar seu estúdio em Montreux em 1913, Méliès enfrentou a ruína financeira. Em 1923, ele queimou todos os negativos restantes, cenários e figurinos em um acesso de raiva, condenando centenas de filmes ao esquecimento. Durante a Primeira Guerra Mundial, o exército francês também requisitou cerca de 400 cópias para recuperação de prata, dizimando ainda mais seu arquivo. Dos estimados 520 filmes que Méliès dirigiu entre 1896 e 1912, apenas cerca de 200 sobrevivem hoje, muitos como impressões fragmentadas ou deterioradas. As restaurações mais completas, como Viagem à Lua em 1902 e A Viagem Impossível em 1904, derivaram de cópias descobertas em coleções particulares e na descoberta de Dawson City em 1979. No entanto, toda a série de seus experimentos de filmes de truque permanece perdida, seus enredos reconstruídos apenas através de roteiros e fotos promocionais. A eliminação autoimposta de Méliès ressalta a fragilidade do cinema primitivo. Como observa o historiador Paolo Certi-Usai, as chamas de Méliès consumiram não apenas filme, mas um capítulo da história do cinema. Hoje, arquivos de filmes em todo o mundo continuam o trabalho meticuloso de reconstruir sua obra visionária. Cada fragmento recuperado é um testemunho do que já foi e do que talvez nunca seja totalmente restaurado. Jerry Lewis. O drama inacabado de Jerry Lewis. O Dia em que o Palhaço Chorou é considerado o filme perdido mais infame de Hollywood. Filmado entre março e junho de 1972 nos estúdios Europa em Estocolmo, com um orçamento de $1.600.000, a coprodução sueco-francesa contou com um elenco de 50 pessoas, incluindo Pierre Eté, David Steinberg e um não creditado John Carradine. Lewis dirigiu, coescreveu e estrelou como Helmut Dork, um palhaço que guia crianças judias para câmaras de gás, uma premissa tão controversa que Lewis ficou alarmado ao ver o primeiro corte. Cerca de 96 minutos foram montados a partir de mais de 120 minutos de filmagens brutas, mas Lewis se recusou a autorizar a edição final, chamando o filme de um desastre e uma vergonha. Ele supostamente processou membros da equipe que tentaram exibir as filmagens diárias, e todas as cópias de trabalho conhecidas, menos de 10, foram trancadas em seu cofre pessoal, inacessíveis a estúdios ou programadores de festivais. Quando Lewis legou seu arquivo à sua fundação em 2017, os materiais permaneceram selados, sujeitos a rígidos acordos de confidencialidade que impedem exibições públicas. O interesse ressurgiu no início de 2024, quando a Biblioteca do Congresso concedeu a alguns estudiosos o acesso para ver uma cópia de trabalho de 35mm sob supervisão. Ainda assim, nenhuma exibição pública foi autorizada. Um documentário de 2024, Do Escuro para a Luz, entrevistou Mel Brooks, Martin Scorsese e membros sobreviventes da equipe, mas dependeu exclusivamente de fotos promocionais e descrições de segunda mão, ressaltando a contínua invisibilidade do filme. Colecionadores e arquivistas examinam roteiros, fotos de produção e notas manuscritas de Lewis na esperança de reconstruir cenas perdidas. Rumores de um negativo completo escondido em um cofre suíço persistem, mas nenhuma evidência credível surgiu. Conforme observa a historiadora Claudia Reed, O Dia em que o Palhaço Chorou existe mais como lenda do que cinema. Uma história de fantasma de um filme que ousou pisar em território proibido. O destino do filme permanece entrelaçado com a própria ambivalência de Lewis, trancado longe da história e destinado a assombrar arquivos, ao invés de telas. Charlie Chaplin. O controle meticuloso de Charlie Chaplin sobre seu legado levou-o a apagar parte significativa de seus primeiros trabalhos. Em 1926, enfrentando uma dívida fiscal de $1 milhão, Chaplin optou por destruir o negativo e todas as cópias conhecidas de seu filme The United Artists, A Woman of the Sea. Dirigido por Joseph von Sternberg, mas produzido sob a bandeira de Chaplin, essa baixa contábil condenou o filme ao esquecimento.
Durante seus anos na Mutual Film, entre 1916 a 1917, Chaplin ordenou de forma semelhante a destruição de Descartes e tomadas alternativas consideradas inadequadas para o público familiar, temendo que pudessem manchar seu personagem vagabundo. Apesar dos esforços de Chaplin, fragmentos desses materiais perdidos ressurgiram durante a década de 1980, quando os historiadores de cinema Kevin Brownlow e David Gill descobriram negativos e takes descartados em um depósito de Santa Mônica, levando ao documentário de 1983, Unknown Chaplin. Mesmo assim, o material recuperado representa apenas uma fração do que foi perdido. Os arquivistas estimam que menos de 2% dos rolos não usados de Chaplin sobreviveram, preservados graças a colecionadores particulares como Raymond Rohauer e descobertas fortuitas em arquivos internacionais. As memórias de Chaplin de 1964 omitem qualquer menção a O Circo, em 1928, refletindo sua tendência de curar sua própria narrativa. As filmagens dos bastidores dessa produção foram posteriormente destruídas em um incêndio no estúdio e em subsequentes expurgos de arquivos. Hoje em dia, a propriedade de Chaplin restringe o acesso aos seus arquivos privados, exigindo que os pesquisadores visualizem as cenas descartadas remanescentes sob supervisão rigorosa e proibindo qualquer divulgação pública de materiais não vistos. O estudioso de cinema David Robinson observa que o papel duplo de Chaplin como autor e guardião criou um silêncio curado, onde apenas os cortes finais aprovados definem seu legado. Os fragmentos que restam, gags, ensaios e storyboards truncados, oferecem vislumbres tentadores do processo criativo de Chaplin. No entanto, a grande maioria de seus primeiros experimentos permanece enterrada, um testemunho tanto de seu gênio quanto de sua obsessão em controlar sua imagem. Howard Hughes. O perfeccionismo de Howard Hughes alimentou tanto a notória fama de The Outlaw quanto sua prolongada supressão. Após assumir as funções de diretor de Howard Hawks em 1941, Hughes completou um corte de 123 minutos apresentando a ousada performance de Jane Russell. Quando a administração do Código de Produção recusou a certificação por causa de sua provocativa campanha de marketing, Hughes ordenou o recolhimento e a reedição de todas as cópias existentes. Ele posteriormente entregou uma versão de 117 minutos em 1947 e uma versão em preto e branco em 1950, a cada vez guardando o negativo inalterado em um cofre privado no Beverly Hills Hotel, inacessível até mesmo para os executivos do estúdio. As exigências da PCA e a própria indecisão de Hughes levaram a múltiplos lançamentos adiados. The Outlaw foi exibido pela primeira vez em apresentações limitadas no Texas em 1943, expandiu-se para 312 cinemas em 1946. E então teve um lançamento amplo final em 1950. No entanto, nenhuma dessas exibições restaurou a versão original. Registros do estúdio indicam que o negativo de 123 minutos foi fisicamente cortado, com seções aparadas descartadas ou reaproveitadas para recuperação de prata, prática comum para elementos de filme de nitrato considerados obsoletos. Só, em 2009, uma versão completa, sem censura, de 117 minutos foi reconstruída a partir de cópias sobreviventes para home video, embora os puristas observem que ainda não corresponde totalmente à visão inicial de Hughes. O historiador de cinema David Fraser argumenta que a supressão de The Outlaw exemplifica a compulsão de Hughes por controle, onde a ambição artística colidiu com a censura e o pragmatismo corporativo. Hoje, cinéfilos procuram cópias de colecionadores de 16mm e memorandos de estúdio para juntar a evolução do filme. Mas a versão original do diretor de 123 minutos de Hughes continua sendo um dos artefatos mais elusivos de Hollywood. Orson Welles. O confronto de Orson Welles com a RKO sobre The Magnificent Ambersons exemplifica o poder da autoridade do estúdio em remodelar e apagar a visão de um diretor. Após o triunfo de Cidadão Kane em maio de 1941, Welles filmou uma versão preliminar de 131 minutos de Ambersons que mergulhava profundamente no romance de Booth Tarkington. Exibições de teste insatisfatórias levaram a RKO a recortá-lo para 88 minutos em janeiro de 1942, adicionando um final feliz exigido pelo estúdio sem o consentimento de Welles. Welles estava no Brasil filmando Journey into Fear quando soube das edições drásticas, e suas notas detalhadas sobre a restauração foram ignoradas, pois o estúdio destruiu os rolos cortados logo em seguida. Por décadas, cinéfilos procuraram por cenas perdidas. Em 1991, o historiador de cinema Richard Wilson descobriu 25 minutos de cenas cortadas e alternativas em um cofre da RKO, possibilitando uma reconstrução parcial que restaurou personagens, motivações e profundidade narrativa perdidos na versão teatral. Ainda assim, esse esforço recuperou apenas fragmentos. Cenas-chave como o confronto de George Amberson Midwifer com Eugene Morgan e a longa sequência de doença de Isobel Amberson continuam ausentes. O próprio Welles nunca recuperou o controle do filme. Retrospectivas subsequentes dependem da versão truncada de 88 minutos
preservando as alterações da RKO como a versão canônica de facto. Como observa o estudioso James Naremore, Emerson persiste como um palimpsesto da ambição de Wells e das exigências comerciais de Hollywood. As filmagens perdidas do filme simbolizam tanto a fragilidade da arte cinematográfica quanto a busca duradoura. Não chama Search. Para reivindicar a intenção original de um diretor, Leni Riefenstahl. Triunfo da vontade de Leni Riefenstahl. Em 1935 continua sendo um dos filmes de propaganda mais poderosos e suprimidos do cinema. Encomendado por Adolf Hitler para documentar o comício de Nuremberg de 1934, Riefenstahl utilizou mais de 30 câmeras, imagens aéreas pioneiras e técnicas de câmera em movimento que revolucionaram a linguagem do cinema. Após a derrota da Alemanha em 1945, os aliados proibiram o filme sob a Ordem número 4 da Comissão de Controle Aliada, classificando-o como propaganda nazista proibida. Ele permaneceu na lista tripartida de filmes proibidos na Alemanha Ocidental, até sua remoção em 1955, efetivamente congelando o acesso público por uma década. Os documentários olímpicos de Riefenstahl. Olímpia, Parte 1. Festival das Nações e Olímpia, Parte 2. Festival de Beleza enfrentou uma repressão semelhante. Embora lançado em 1938, foi retirado de circulação em 1945 e só ressurgiu em 1958, reeditado pela própria Riefenstahl para remover referências nazistas explícitas e recontextualizar os filmes como épicos esportivos. Mesmo após a reabilitação legal, Riefenstahl controlava rigidamente as exibições, licenciando os filmes apenas para contextos acadêmicos ou de museus sob condições estritas. Ela recusou transmissões televisivas na década de 1960 e bloqueou edições em vídeo doméstico na década de 1980, insistindo em proteger o registro histórico enquanto negava qualquer contexto além de seus próprios comentários. A historiadora de cinema Antje Emman observa que os esforços de Riefenstahl, no pós-guerra, para recuperar seu legado, transformaram a supressão em estratégia. Ao controlar o acesso, ela manteve seu trabalho vivo, mas inacessível, um ponto de discórdia contínuo nos debates sobre arte, propaganda e censura. David Lynch. A relação de David Lynch com Duna em 1984 é definida tanto pela ausência quanto pelo que aparece na tela. Incumbido de adaptar o denso romance de Frank Herbert, Lynch apresentou um corte bruto de montagem que, segundo relatos, se estendia por 4 a 5 horas, muito além do tempo de execução de 2 horas exigido pelo estúdio. Segundo participantes da sala de edição de Lynch, várias versões tinham entre 240 e 300 minutos antes da intervenção da Universal Pictures, que insistiu em cortes drásticos para simplificar tramas narrativas e sequências de efeitos especiais. Desencantado com a versão final para cinema, que ele achava carecer de coerência e profundidade dos personagens, Lynch repudiou publicamente o filme, recusando qualquer oportunidade posterior de lançar uma versão do diretor. Em entrevistas por ocasião do 40º aniversário do filme, Lynch reiterou que nunca viu Dune como foi lançado, lamentando que pressões contratuais e financeiras o obrigaram a abrir mão do controle criativo. Apesar das petições dos fãs e das investigações nos arquivos, a Universal mantém que os negativos originais estão trancados sob condições de cofre, acessíveis apenas a um pequeno grupo de preservacionistas sob rigorosos acordos de confidencialidade. O resultado é um mito parcial. Cinéfilos debatem a existência da visão completa de Lynch, enquanto arquivistas confirmam que dezenas de cenas deletadas e tomadas alternativas permanecem armazenadas em rolos controlados por clima nos arquivos da Universal. Como observa a estudiosa Marcia Bradshaw, o Duna de Lynch vive 2 vezes, uma na versão teatral e outra na imaginação coletiva do que poderia ter sido. Hoje, a única edição autorizada é o corte teatral de 137 minutos. Todas as tentativas de desenterrar uma versão mais longa foram rejeitadas, consolidando Duna como um dos cortes de diretor perdidos mais sedutores do cinema moderno. Michael Cimino. Heaven's Gate. De Michael Cimino em 1980, continua sinônimo de ambição épica e repressão do estúdio. Inicialmente apresentado como uma cópia de trabalho de 325 minutos para executivos da United Artists, montado a partir de mais de 200 horas de filmagem, o filme foi imediatamente rotulado como excessivo e não comercial, sendo retirado de exibição após uma única semana. A United Artists exigiu uma versão reduzida, e Cimino, relutantemente, supervisionou uma nova edição reduzida para 219 minutos para o lançamento nos cinemas em 1981. No entanto, mesmo essa versão teve vida curta. O estúdio exigiu um corte adicional para 149 minutos, a única versão que alcançou um público amplo. Os 176 minutos removidos da visão original de Cimino não foram arquivados, mas destruídos. Memorandos do estúdio revelam que cortes negativos foram fisicamente removidos do original e reciclados para recuperação de prata, uma prática comum para elementos de filme à base de nitrato, considerados obsoletos.
Fragmentos sobreviventes surgem esporadicamente em coleções privadas. Mais notavelmente um rolo de 45 minutos exibido em um simpósio de filmes de faroeste em 2017. Mas esses trechos oferecem apenas vislumbres tentadores do alcance narrativo pretendido por Cimino, que, segundo informações, inclui as sequências estendidas de dificuldades dos imigrantes e montagens de vida selvagem. Filmada em Montana. A historiadora de cinema Linda Bergstrom caracteriza Heaven's Gate como o conto de advertência definitivo sobre o excesso de um diretor, onde a destruição da versão mais longa apagou não apenas a arte de Cimino, mas também um capítulo crítico do cinema de autor americano. A restauração de 219 minutos da Criterion Collection, baseada em cópias teatrais sobreviventes, continua a ser a aproximação mais próxima do trabalho de Cimino, mas estudiosos continuam a defender uma reconstrução digital baseada em fotos de produção e diários de edição. Sem o negativo original, no entanto, a épica de 2 horas e meia de Cimino existe apenas na memória e na documentação. Erich von Stroheim. Ganância de Erich von Stroheim, de 1924, é frequentemente citada como a vítima editorial mais trágica do cinema. Encomendada como uma adaptação fiel do romance McTeague de Frank Norris, von Stroheim filmou uma versão estimada de 9 a 10 horas, empregando múltiplas câmeras e configurações meticulosas de luz natural para capturar cada nuance da paisagem árida do Vale da Morte. Os executivos da MGM, no entanto, hesitaram devido à sua duração e tom, ordenando uma redução drástica para 140 minutos para a estreia em 1924. As restantes 7 a 8 horas de filmagem foram consignadas ao armazenamento em cofres, depois queimadas na década de 1930 para recuperar o conteúdo de prata dos negativos em nitrato, um destino confirmado pelos registros do estúdio e pela correspondência do arquivo da MGM. Elementos sobreviventes da visão original de von Stroheim foram meticulosamente reconstruídos. Nos anos 1990, o estudioso de cinema Hermann G. Wienerberg desenterrou roteiros de continuidade de edição e fotos de produção, possibilitando uma reconstrução de 4 horas que mistura filmagens existentes com imagens fixas e intertítulos para aproximar as sequências perdidas. Esta versão, exibida no Museu de Arte Moderna em 2012, revelou tramas narrativas cortadas da versão teatral, mais notavelmente o clímax estendido do tribunal e a obsessão de Trina pela loucura. Apesar desses esforços, menos de 25% da filmagem original sobrevive, espalhada por arquivos em Nova York, Paris e coleções privadas. Como observa a arquivista Simone Beaulieu, a tragédia de Grid é dupla. A épica ambição de von Stroheim e o pragmatismo implacável do estúdio se combinaram para apagar o que poderia ter sido o maior filme mudo já feito. Hoje, Grid perdura como tanto uma obra-prima do cinema mudo quanto uma lição sobre a fragilidade da preservação de filmes. Walt Disney. Em 1946, Walt Disney lançou Canção do Sul, um longa-metragem híbrido de live-action e animação destinado a apresentar o folclore do Sul através das histórias do tio Remus. Embora inicialmente bem-sucedido, arrecadando 65 milhões de dólares em todo o mundo contra um orçamento de 2 milhões de dólares, a representação da vida nas plantações no filme recebeu críticas crescentes durante a era dos direitos civis. A resposta da Disney não foi reeditar, mas sim suprimir. Após seu último relançamento autorizado nos cinemas em 1986, o estúdio colocou Canção do Sul no cofre da Disney, recusando todos os lançamentos em vídeo doméstico ou streaming nos Estados Unidos. A retirada voluntária da Disney contrasta com proibições absolutas. Song of the South não é legalmente proibido, mas a política interna do estúdio impede qualquer distribuição doméstica, citando preocupações sobre representações culturais desatualizadas e o desejo de manter a integridade da marca. Edições não autorizadas em VHS circularam no exterior e cópias em 35mm são exibidas ocasionalmente em festivais de cinema especializados, mas nenhum lançamento oficial de vídeo doméstico nos Estados Unidos foi autorizado. A estudiosa de cinema Carla Hayes argumenta que a abordagem da Disney reflete uma estratégia corporativa mais ampla. Em vez de se envolver em um debate público sobre o contexto histórico, o estúdio optou pelo silêncio e pela escassez, apagando efetivamente o filme de sua própria legado. Song of the South, assim, existe em um espaço liminar, lembrado na tradição Disney, mas em grande parte inacessível para o público contemporâneo, suas sequências animadas, sobrevivendo apenas através de obras derivadas, e atrações em parques temáticos da Disney. Alfred Hitchcock. O segundo longa-metragem de Alfred Hitchcock, The Mountain Eagle, em 1926, é o santo graal do cinema perdido. Filmado na Inglaterra com um orçamento de $3 mil, o melodrama estrelou Nita Naylor e Percy Marmont, e teve filmagens em locação nos Alpes Bávaros, elementos confirmados por fotografias de produção e resenhas comerciais da época.
Apesar da recepção positiva na sua estreia em junho de 1926, nenhuma cópia foi preservada. Os registros do cofre do estúdio indicam que todos os negativos de nitrato foram descartados no início dos anos 1930, considerados instáveis demais para armazenamento, e quaisquer cópias sobreviventes foram provavelmente destruídas durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial nos arquivos britânicos. Hoje, apenas 6 fotos de produção e recortes da imprensa contemporânea sobrevivem, oferecendo vislumbres tentadores de vislumbres do estilo visual inicial de Hitchcock. Composições em ângulo alto, dramáticos chiaroscuro e movimentos de câmera pioneiros. Historiadores de cinema reconstruíram a narrativa do filme a partir de registros de censura e críticas, montando uma história de amor proibido e tragédia no topo da montanha, que prenunciava temas que Hitchcock revisitariam em Rebecca em 1940 e Vertigo em 1958. Como aponta o arquivista Peter Cook, a ausência de The Mountain Eagle reflete tanto a fragilidade do filme em nitrato, quanto o desdém inicial da indústria pela preservação. Apesar dos rumores de que um colecionador particular possui uma cópia, nenhuma cópia verificável veio à tona. O status fantasmagórico do filme amplifica a lenda de Hitchcock, garantindo que sua obra-prima perdida continue sendo um dos mistérios mais duradouros do cinema. Se você está com vontade de mais mistérios sobre filmes perdidos ou rebeliões de celebridades, clique no botão de curtir, inscreva-se e toque o sino, porque o cofre de segredos de Hollywood está sempre trancado até nós o abrirmos. Deixe um comentário. Qual filme oculto de uma celebridade você gostaria que ressurgisse?